Boa tarde. Boa tarde, Mariano Cabreira, aqui com vocês pelo Instagram. Já na segunda-feira, 31 de maio de 2021. Hoje nós iniciamos a nossa semana intensiva de táticas eleitorais às 20 horas, horário de Brasília, 19 horas nosso horário aqui no Mato Grosso do Sul. Mas a gente está com bastante expectativa para iniciar, mas enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que nós estamos no ar, para as pessoas irem entrando, vamos falando aqui do que se propõe a Semana Intensiva de Táticas Eleitorais. Aqueles que me conhecem sabem que eu faço política há bastante tempo. Aliás, eu costumo dizer que eu sou um profissional da política, eu vivo da política. E, portanto, eu encaro a política como uma profissão. E tive um problema de saúde em 2013, que mais tarde a gente vai falar sobre isso quando eu estiver me apresentando. E eu decidi depois, quando eu saí dessa crise de saúde, que eu não tinha mais... Não é que eu não tinha, eu nunca tive um projeto eleitoral de mandato. Eu sempre fui um dirigente partidário, eu sempre busquei construir uma ferramenta de luta para os trabalhadores e eu decidi que era chegada a hora de compartilhar meu conhecimento, a experiência que eu tive ao longo da minha carreira política, de tudo que eu aprendi. Eu sou muito grato a diversas pessoas e entidades, ao Partido dos Trabalhadores, que me educou politicamente desde o seu início, mas a luta, a vida que me trouxe, a formação da CUT aqui no Estado, a fundação da Federação das Associações de Moradores aqui no Estado, enfim, toda essa luta me forjou, me trouxe até aqui e eu resolvi compartilhar esse conhecimento. E uma das formas de compartilhar esse conhecimento é fazendo isso hoje que a internet nos permite a trazer esse conhecimento, a debater com vocês tudo isso que me trouxe até aqui, né? Então, deixa eu avisar aqui o Valterizio que nós já estamos quase pronto. Para eu poder partilhar, né, isso aqui que é o meu conhecimento, eu resolvi criar essa estrutura, fazendo mentoria, fazendo A gente começa hoje, nessa segunda-feira, com o debate das táticas, né? Táticas são passos, a gente vai estar discutindo sobre isso, e ao longo da segunda-feira a gente vem entrevistando, né, as nossas experiências de campanha eleitoral. Já entrevistamos na primeira semana o ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, o ex-ministro José Dirceu. Eu fui presidente do PT no mesmo período que ele foi presidente, no mesmo período que ele foi chefe da Casa Civil, eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso do Sul. Depois entrevistei o deputado federal Wander Lobeck, e eu organizei a primeira eleição dele, fui eu que organizei a primeira coordenação de campanha, né, da campanha dele, pensamos junto a primeira eleição, depois
quando eu me afastei do Partido dos Trabalhadores, mas ele trabalhei junto com ele, ou ele trabalhou comigo na coordenação da campanha. Depois entrevistamos o deputado estadual Eduardo Rocha, que também coordenei a campanha dele aqui na região de Campo Grande, na região no sudoeste, na Grande Dourados, e que ele foi, na época, o deputado fora de Campo Grande, o mais votado aqui em Campo Grande. Depois entrevistamos o presidente do Republicanos, o Hilton Acosta, que eu também coordenei a campanha dele de deputado federal, e a gente deu uma discutida aqui no que o levou, o que foi que ele não chegou à vitória. Está na entrevista, é uma fake news que foi plantada na última semana da campanha dele que levou a derrota. E hoje nós vamos estar entrevistando para mostrar para o nosso público, para os nossos companheiros, que um mandato, uma disputa eleitoral, ela não se dá só para um mandato de eleitor, deputado estadual, enfim, prefeito, governador, mas em vários setores da sociedade se disputa o mesmo espaço, né? Se usa o mesmo sistema, o mesmo modus operandi de uma eleição para a Câmara de Vereadores ou para deputado estadual ou para a Câmara Federal. Assim também existe nos colegiados escolares, em vários setores da educação, usado o mesmo sistema eleitoral. Hoje nós vamos entrevistar, portanto, Valterizio Gonçalves, que já está aqui conosco. Ele é diretor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campos, em Três Lagoas. Foi eleito, embora seja técnico administrativo, tem curso superior, mas seu concurso no Instituto de Técnico Administrativo, ele venceu uma eleição que normalmente é para o setor acadêmico que disputa, são professores que disputam para gerir os campos. E pela primeira vez na história do Instituto Federal, um técnico administrativo de carreira assume a direção. E é sobre isso que nós queremos conversar, porque a tática eleitoral é exatamente essa soma de experiência e de ações que um indivíduo político toma para se chegar até um patamar, até se chegar ao cargo desejado. E é isso que nós vamos estar discutindo hoje com o Valterizio. Obrigado pela sua disposição de conversar conosco, Valterizio. E estamos aí para você cumprimentar as pessoas que vão... Aliás, deixa eu dizer, esse vídeo vai ficar gravado no IGTV e nós também vamos publicá-lo no YouTube e vamos usar isso como experiência para discutir tática eleitoral com aqueles que a gente vai fazer as mentorias, tá certo? Obrigado pela sua presença. Diga lá. Obrigado, Mariano. Boa tarde. Queria inicialmente fazer um teste aqui com o meu som, com a minha rede. Você me ouve bem? Estou te ouvindo. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer o seu convite. Conheço um pouco da sua história, venho acompanhando a sua militância no Partido dos Trabalhadores, com grandes vitórias aí no governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a sua experiência com consultoria política. Eu fiquei muito honrado em ser convidado para bater esse papo com você e ficar dentro da sua página no YouTube, ao lado de pessoas aí tão vitoriosas, de participação grande na política do país, como o Zé Dirceu, como já mencionado, o deputado Eduardo Rocha, o deputado federal Wander Lobé, o advogado Fernando Batalha, especialista em direito eleitoral, e o Hilton Acosta, né, que já foi candidato a presidente do partido do Estado. Enfim, a minha experiência é um pouco diferente da dos demais. Né? A minha experiência é numa instituição de ensino, no processo eleitoral que passei numa instituição de ensino, mas eu acredito que a gente possa um pouco contribuir com esse bate-papo, com essa pauta que é de táticas eleitorais, para eu tentar transferir um pouco da minha experiência daqui do IFMS. Como você mesmo mencionou, foi uma eleição muito rara, aqui no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul é a primeira vez que um técnico administrativo é eleito, mas eu acho que a gente vai, nas bate-papo, a gente avança sobre esse assunto. Queria agradecer os presentes, as pessoas que eu mandei o convite para participar, para nos assistir hoje, e também os que forem assistir posteriormente no YouTube. Obrigado, Mariano. Satisfação. Vamos conversar.
Obrigado, Walter. Vamos começar dizendo um pouquinho de onde você veio, qual sua formação, você nasceu aonde, qual, assim, porque você é formado, eu sei que você fez comunicação, rádio e TV aqui na UCDB, né? Você foi me apresentado pela minha filha, Mariana. Então, sei, ela cursou aqui, ela disse que você foi colega de turma. Aliás, ela disse para você não contar os segredos dela lá, que ela ficaria em maus lençóis, não é para a gente tocar nesse assunto. Portanto, não vamos falar sobre isso. Mas como é que você nasceu aonde, qual a sua formação? Eu estudei com a sua filha, não foi na UCDB, não, foi no ensino médio. Fiz o primeiro e o segundo ano com ela, em Campo Grande. Ah, Aproveitamos bastante esse período. Pois bem, Mariana, então tá certo. muito querida, Mariana. Eu sou nascido no estado de Goiás, em Goiânia. Meu pai ele é um pequeno comerciante, e até hoje, né, desde muitos anos trabalhando com pequenos comércios na luta. A minha mãe é professora infantil, né, de alfabetização, e ali por próximo de 12 anos eu mudo de Goiânia e venho morar em Campo Grande. E desde então estou aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Fiz a faculdade de gestão pública e tive a sorte e a felicidade de passar no concurso aqui para o Instituto Federal em 2014, já num processo de expansão do Instituto Federal. Eu entro na instituição num cargo de nível médio e começo a trabalhar na reitoria em Campo Grande. Ela fica ali na Ceará, próximo ao Shopping Campo Grande, é a reitoria do IFMS. E, graças a essa graduação em gestão pública, 3 anos depois tem um novo concurso na instituição e eu passo novamente, né, um concurso aberto à população, não é um concurso interno, é um concurso normal, e eu passo para um curso superior, para um cargo de nível superior, ainda na carreira de técnico administrativo, com lotação em Três Lagoas. Então é quando, em 2017, eu mudo para Três Lagoas e venho, portanto, trabalhar aqui na cidade. Estou muito feliz aqui hoje, é uma cidade muito interessante para quem quer começar aí a vida com a família, é uma cidade bacana. E nessa experiência de trabalhar aqui no campus Três Lagoas, a gente tem, então, o processo eleitoral de 2019, que a gente participa. Então, essa é um pouco da minha história, né? Venho de Goiânia, passo por Campo Grande, hoje a gente está aqui em Três Lagoas. Me diz uma coisa, como é que surgiu essa disputa? Você, obviamente, tem essa vontade, a gente tem, mas teve um grupo, como é que foi esse processo de articulação? O início, como é que surge, como foi surgindo e amadurecendo esse projeto de você se candidatar? Certo. O Instituto Federal, ele, como você mencionou na apresentação, ele é diferente da Universidade Federal. A Universidade Federal, ela remonta ali da década de 70 e 60, 70, e na sua lei de criação, na sua organização de eleição de reitores e diretores, não permite a eleição de técnico administrativo. Já o Instituto Federal, um órgão, uma instituição criada em 2008, já vem com uma proposta muito mais democrática e permitindo, portanto, o acesso de técnicos administrativos a esse cargo de direção geral de campus, bem como pró-reitor, inclusive. Na Universidade Federal não tem essa possibilidade, apesar das duas instituições serem instituições federais de ensino. Porém, como foram anos diferentes de criação, ficou com essa diferença aí, pulsante, inclusive. Aqui também no Instituto Federal, já chego na resposta, mas só fazendo uma introdução. Aqui também existe o sistema paritário de votos. Além do técnico administrativo poder ser eleito, quem vota é paritário, técnico administrativo, professor e estudante. 1/3 para cada categoria. Já na Universidade Federal, 70% é para docente. Ou seja, só docente pode ser eleito e praticamente docente que escolhe, uma vez que é 70% o peso de docente. Então,
visto que existe essa possibilidade na instituição, logo oportuniza para os técnicos administrativos terem essa possibilidade, né? E eu confesso que anteriormente eu não havia premeditado, né? Não tinha feito uma tática eleitoral, digamos, a médio prazo para isso. Eu trabalhava, dedicava, né, para a minha função, que minha anotação, meu cargo é de gestor público, e eu desempenhava o meu trabalho normalmente, como servidor público tem que fazer. Porém, quando foi chegando no período de eleição, de substituição do anterior gestor aqui do campus, justamente essa questão de articulação. Alguns colegas do campus, professores, mesmo técnicos, sondaram essa possibilidade. Porque também não são todos os técnicos que podem. Tem que ter, no mínimo, 5 anos de atividade na instituição, tem que ser de carreira de técnico de nível superior, e tem que ter 2 anos de gestão. Esses são os requisitos para disputar o cargo de diretor-geral nos campi do IFMS. Eu sendo enquadrado nessa possibilidade, nesses requisitos, justamente foi dessa articulação com alguns professores e colegas que postularam. Walter, seu sinal não... Seu sinal está falhando. Eu não sei se está onde você está, mas tem hora que dá uma sumida. Eu estou aqui no... Vou tentar melhorar, vou colocar, de repente, no 4G. Você conseguiu me ouvir? Vamos ver, acho que está melhor agora. Sim, eu ouvi, estou ouvindo. Agora acho que deu uma melhorada, vamos ver. Continua aí. Certo, eu não sei aonde que travou, mas eu estava chegando nos finalmente, né? Então, visto que eu tinha essa possibilidade, alguns colegas aqui do campus mesmo postularam essa possibilidade, né? Tem um colega em especial que fez essa proposta, né? Ele era uma pessoa que confia no meu trabalho, que então foi o principal incentivador dessa campanha, porque de fato existe uma campanha, um edital com as regras de eleição, e dessa articulação inicial a gente então decide sair candidato, né? Que aí tiveram 3 candidatos, eu e mais 2 docentes, e foi dessa articulação inicial que a gente lança a nossa candidatura. Como é que foi construído essa sua... Porque você disputou com 2 professores, tem paridade e tal, mas você montou um grupo de professores, um grupo de alunos, um grupo administrativo. Como é que foi feita essa articulação da eleição? Certo. Uma vez que a gente decide, então, sair candidato, né, lógico que eu analisei o cenário, eu vi as possibilidades reais de ser eleito, e uma vez que eu identifiquei que existia a possibilidade, eu fui construir essa candidatura. E procurei o Grêmio Estudantil, procurei os estudantes mais mobilizados e que estavam mais próximos de mim, que poderiam me apoiar nessa candidatura, assim como dentro dos técnicos administrativos, que é a minha carreira, e também nos professores. Por quê? A gente tem que ter 1/3 de cada categoria para poder ser eleito. Então a gente tem que fazer esse cálculo, né, de 1/3 entre as categorias e sair conversando. Conversei muito. A gente tem um período de eleição que a gente é afastado do nosso trabalho e fica só para a eleição. Então é o momento que a gente dá o gás na articulação, conversa bastante com todo mundo, vê de fato quem está animado em te apoiar na proposta, e deixar a vergonha de lado e conversar, construir, né? De fato é uma construção. Certo. E qual o tempo de campanha entre a decisão que você teve, que você analisou, as suas possibilidades? Mas antes disso, vamos nessa parte que é interessante. Qual foi a análise que você fez das realidades, para você ver que você tinha condição de disputar? Quais os elementos que você analisou?
o seu tempo, seu conhecimento, seu relacionamento? Quais são qual o método que você chegasse à conclusão que você tinha chance? Certo. Assim, uma questão principal foi avaliar o nível de popularidade ou de aceitação dos meus, como que a gente pode dizer, adversários, né? Adversários ali do pleito, porque são colegas de trabalho, mas os meus adversários. Eu avaliando, eu consegui identificar que eu tinha capacidade de competir. Porque vai muito de popularidade, né? Eu acredito que até nas outras eleições, nas eleições políticas, de fato, partidárias, existe a questão da popularidade, né? Então eu vi que eu tinha condições, popularidade suficiente para disputar com esses dois colegas. E também fiz uma pesquisa, né? Pesquisa de boca, né? De corredor, uma escola aqui, uma escola-faculdade, um Instituto Federal, né? Então a gente vive aqui o dia inteiro, hoje não, porque a gente está em atividade remota, as aulas estão suspensas por conta da Covid, mas no dia a dia a gente foi construindo, conversando com as pessoas e a gente vai sentindo, né? Pessoas falam, acho que você tem capacidade, acho que tem potencial, então a gente vai acreditando. Então eu fiz essa análise, analisando os meus adversários, basicamente. Tá, como é que foi a sua principal bandeira? O que você acha que mais conquistou voto? Claro que tem a empatia, tem sua capacidade de diálogo, mas tem uma proposta que foi a vencedora, que foi a que você mais falava e que você montou o plano de governo agora para frente. Certo. Três Lagoas é uma cidade que tem muito potencial, né? Uma cidade que está em franco desenvolvimento, uma das principais cidades do estado hoje. E eu visualizei que havia uma possibilidade da instituição poder ser mais, ter um contato melhor com a comunidade, principalmente relações institucionais. Ou seja, aqui da nossa instituição, poder se relacionar mais com as instituições da cidade. A gente tinha uma pauta aqui, por exemplo, principal, que era o asfalto. A nossa entrada aqui, o nosso acesso, não tinha asfalto. E eu senti essa vontade e essa necessidade de ter uma relação mais próxima com a prefeitura. Bem como outras possibilidades. A gente ainda está em processo de expansão, de formação da escola, da instituição. Então, a gente tem que construir uma quadra poliesportiva, a gente tem que trocar os computadores, que é uma instituição tecnológica. Os computadores têm que estar sempre sendo substituídos. Ou seja, para a gente alcançar esses objetivos institucionais, a gente precisa ter mais relacionamentos na cidade. E é algo que eu gosto. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de fazer reuniões, de estar em conselhos, enfim, visitando prefeitos, vereadores. Eu tenho bastante interesse em pautas coletivas, né, em pautas da cidade, né, que isso é o significado, inclusive, original da palavra política, né, que é participar da cidade. Então, eu trouxe essa proposta justamente de fazer uma gestão mais atuante. Inclusive, esse foi o lema que a gente utilizou na época da candidatura, que era mais presente e mais atuante. E essa foi a proposta escolhida pela comunidade. E como está sendo agora a sua gestão? Como é que você está? Veio toda a pandemia, todo esse processo, home office, tem tudo isso, mas a administração, você acha que está indo bem? Como é que a sua avaliação hoje, se você puder dizer de 0 a 10, como é que está a sua administração? O apoio que você tem tido? Olha, a gente está desde dezembro de 2019, a gente assumiu, né? Foi 12 de dezembro. Então, fechamos o ano 2019-20, então praticamente 2020, mais esses 5 meses de 2021, praticamente todo o período em pandemia, né? Ficamos só janeiro e fevereiro na normalidade e em março já entramos na pandemia. Bem, eu faço uma leitura hoje de que é um processo de aprendizado, né? A cada dia eu percebo que eu melhoro enquanto gestor do campus, porque existe uma pressão muito grande, são muitas decisões que são tomadas diariamente, é uma comunidade grande, tem mais de 1.000 estudantes, hoje a gente está com quase 2.000 matrículas, são mais de 100 servidores,
em plena pandemia, né? Então a gente tem uma instituição grande, robusta, complexa, porque ela lida com ensino, pesquisa, extensão, mais administração, né? Porque a gente faz gestão orçamentária, a gente é ordenador de despesa aqui do campus. Então, é gestão de pessoas, então é complexo, é uma instituição complexa. E uma coisa que eu venho, que eu tiro desses 1 ano e 5 meses, que eu extraio, é justamente ter paciência, ter calma, porque gestão exige isso. Uma vez que você está numa situação de pressão, você tem que ter tranquilidade, calma. E eu acho que depois, no começo, eu senti mais. Hoje, 1 ano e 5 meses depois, eu me sinto muito mais preparado, tranquilo, já consigo equilibrar minha vida pessoal com a vida profissional, que exige bastante. Eu trabalho 10 horas por dia, por baixo, né? E a gente vem tentando equilibrar. Mas, assim, eu tive uma grata satisfação nesse primeiro ano, porque a questão que eu mencionei do asfalto aqui da via, a gente traçou uma estratégia, Mariana, junto ao prefeito aqui da cidade, que a gente fez junto com a reitora, a professora Elaine, que é a reitora aqui do Instituto. A gente traçou uma estratégia de conversar com o prefeito, fizemos uma segunda reunião, e na terceira reunião, isso foi praticamente janeiro de 2020, meados do primeiro semestre, em julho de 2020 a gente conseguiu que ele fizesse um aditivo numa licitação já realizada para alcançar o asfalto até aqui na entrada do campus. Então foi uma estratégia que foi bem sucedida. Aqui é uma avenida muito grande na frente do Instituto. Mas qual que foi a nossa estratégia? Vamos solicitar até a frente do Instituto. Porque a gente negocia, né? A gestão pública, ela tem muita demanda, a Prefeitura Municipal ela tem muita demanda, é uma cidade inteira para cuidar. Então, se a gente conseguir atender aos estudantes, ou seja, fazer com que o asfalto chegue até a frente do campus, a gente vai ter alcançado, digamos, 80%, porque é a principal via de acesso à instituição. E a gente conseguiu, sabe, Mariana? Então, para mim, isso psicologicamente me deu uma força muito grande para seguir em frente. Sabe? Acreditar que é possível, mesmo uma demanda tão difícil como essa, a gente ter sucesso. Certo, para aqueles que entraram logo depois de a gente começar, estou entrevistando hoje Valteísio Gonçalves, diretor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, e nós estamos em processo hoje nós iniciamos às 19 horas Mato Grosso do Sul, 20 horas Brasília, a nossa semana intensiva de táticas eleitorais. Nós vamos estar debatendo como planejar a campanha desde o início, vamos estar falando da tomada de consciência política necessária, os passos necessários na organização, vamos discutir orçamento, princípio de Pareto, vamos estar falando sobre inúmeros processos na eleição de segunda a quinta-feira. Hoje, a partir das 19 horas, Mato Grosso do Sul, 20 horas, Brasília. Quero dizer para aqueles que também estão nos acompanhando que essa entrevista vai ficar gravada no IGTV e vai também para o nosso canal do YouTube. E aqueles que tiverem interesse em participar dessa aula, dessa live, vai ser no YouTube, nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É Mariano Cabreira, inscrevam-se no canal, acione o sininho para vocês serem notificados na hora de começar a live, tá certo? E também aqueles que puderem, nos sigam no Instagram, né? Mariano Cabreira também, é só clicar lá e nos seguir, que nós vamos estar sempre postando algum material sobre o debate político, sobre a conjuntura. Mas, Walter, vamos... Agora, você fez todo esse processo, eu chamo isso de tomada de consciência, de mudança de mentalidade, quando a sua percepção da realidade te leva a tomar uma decisão política de disputar um espaço, porque você acha que a gente acredita nesse estalo que dá na mente da gente, que a gente pode fazer alguma coisa melhor, que a gente tem que dar esse salto de qualidade e você sai da condição de um técnico para você aspirar a dirigir a instituição que lhe acolheu. Esse é o mesmo passo que as pessoas dão para o salto quando vai para a vida política, né? Essa mudança de consciência, essa percepção da realidade, da necessidade de se fazer política. Nem todo cidadão comum tem esse estalo, esse insight para fazer isso.
Como é que você está agora politicamente? A sua consciência aumentou de participação política? Os relacionamentos que você faz internamente no campus mudou depois de que você assumiu a direção? Como é que está a sua militância, eu diria, política, embora ainda dentro do campus? Como é que isso está se comportando? Como é que esse seu lado político está? Olha, uma vez que a gente está na gestão, realmente as relações se alteram aqui na instituição, né? Porque você passa a ter uma posição de liderança e há uma alteração, não é mais o mesmo diálogo, né? Mas eu busco deixar claro para os meus colegas que a gente continua, porque é uma instituição pública, somos servidores públicos. Eu continuo sendo técnico administrativo, daqui a pouco deixarei a gestão para outro, inclusive, assumir a gestão e seguir em frente, e procuro ter uma relação horizontal com os colegas. Mas a posição de gestão muitas vezes implica em tomar decisões que desagradam, agrada outra parte, mas eu tiro um saldo positivo. Eu tenho recebido bons retornos, boas respostas dos servidores, né, da comunidade, dos estudantes. Infelizmente, o formato remoto atrapalhou, né? Os estudantes estão com grandes dificuldades de aprendizado, de seguir nos estudos, mas por conta de aulas remotas, ajudar, empréstimo de computadores, auxílios estudantis, auxílio digital para as famílias conseguirem pagar internet. A gente tem grupos, né, pedagogos que atuam junto aos estudantes para justamente tentar ajudar eles nesse sentido. Agora, eu acredito que eu sigo tendo uma boa relação no campus, é o que eu busco, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo entender a sua pergunta. E o futuro? Bem, o que eu prezo, Mariana, que eu estou fazendo de tudo para que seja bem sucedido, é a gestão. O IFMS, como a gente mencionou, e o convite ele veio por conta disso, é a primeira vez que tem um técnico administrativo na função de diretor-geral. Então, eu represento uma categoria hoje e estou com uma responsabilidade de fazer uma boa gestão, sabe? E meu compromisso é esse, é conseguir fazer uma boa gestão, é conseguir levar a categoria dos técnicos administrativos a essa posição de relação horizontal com os docentes e com todos os profissionais. Porque essa é uma necessidade. A gente não pode ver, né? Isso é uma militância que eu faço pela nossa carreira, né? Não é mais o administrativo, não é apenas administrativo. São técnicos especialistas. Tem pedagogo, tem técnico em assuntos educacionais, administrador, assistentes. São profissionais hoje de formações amplas e que têm total capacidade de fazer gestão, sabe? Então, por exemplo, eu vejo que as universidades federais estão perdendo de não possibilitar dos técnicos assumirem esses cargos de pró-reitorias e direções de unidades. Então, o meu compromisso hoje, que eu penso no futuro, é terminar em 2023, eu acredito, final de 2023, terminar com a consciência tranquila e com a sensação de ter feito um bom trabalho. Tá certo. Quero dizer para as pessoas que hoje nós estamos iniciando a nossa semana intensiva de táticas eleitorais, 19 horas Mato Grosso do Sul, 20 horas Brasília. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, de se inscrever, acionar o sininho para receberem as notificações quando a gente iniciar as aulas para vocês serem avisados, serem notificados. Estou batendo um papo com o Valterizio Gonçalves, diretor do Instituto, diretor administrativo do campus do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul em Três Lagoas. Ele que foi eleito, é o primeiro técnico administrativo a exercer essa função, como ele disse, está numa missão de colocar sua categoria em igualdade no campus com os acadêmicos,
e ele tem isso como missão. Mas, Walter, você tem direito à reeleição nesse cargo? É permitido uma reeleição, 2 reeleições? Como é que funciona essa estrutura eleitoral? Sim. A minha internet está boa? Está conseguindo me ouvir bem, Mariano? Às vezes dá uns cortes. Às vezes dá uns cortes. Uhum. Certo. A gente pode seguir, né? Senão eu mudo aqui minha internet. Certo. Podemos seguir assim? Sim, pode ser. Vamos lá. Espero que não esteja travando demais. Sim, a instituição, a Universidade Federal e o Instituto Federal, quando faz a eleição é para 4 anos. Então é similar aos mandatos políticos e é possível uma recondução. Então, daqui em 2023 existe a possibilidade de a gente ser reconduzido. Aí vai ser uma decisão nossa de ser candidato ou não à época, né? Porque a esposa tem que deixar, a consciência tem que deixar. Eu já engordei uns 10 quilos só nesse primeiro ano, vou ter que perder esses quilos. E então eu poder avaliar realmente, ver como que vai estar a comunidade, igual se eu tivesse conhecimento de táticas eleitorais como é a sua proposta, né, a sua consultoria, eu já teria, lá na minha experiência anterior, estar muito mais preparado, né? Eu vejo que eu não tinha conhecimento sobre táticas eleitorais, né? Eu, quando me pus a sair candidato, mínimo, eu nunca tinha participado de uma eleição, eu nunca participei de uma eleição de prêmio, porque tem gente que tem muita experiência, porque existem muitos lugares que tem eleições, escola, outras escolas, teatros, né? O processo eleitoral ele é amplo, né? E a minha visão hoje é essa, vai depender muito do momento, mano. Quando chegar lá, porque a gente quer também seguir estudando, né? Seguir com outros projetos, mas é uma decisão que vai ficar para a época. E hoje eu digo assim, estou muito satisfeito de poder estar representando essa categoria e estar ajudando o campus dentro do possível aí com a minha dedicação, né? Tá certo. São 14 horas, vai ser quase 40 minutos já de bate-papo. Walter, eu quero deixar você à vontade para você deixar a mensagem para aqueles que estão despertando para a política agora, seja para qualquer situação, para a associação de moradores, para síndico do prédio, enfim, quando a pessoa se sente com capacidade para fazer, ela faz a leitura que é possível disputar, tem alguns, né, como que ela avalia a humildade que tem para saber analisar o adversário, como é que vai ser a disputa e tal, como é que qual a mensagem que você tem para essas pessoas da participação política, que é necessário participar. Nós vivemos numa democracia extremamente jovem, de 89 para cá foi a primeira eleição pós-ditadura, nós temos 40 anos de democracia e o povo está aprendendo a votar. Nós somos, aliás, não é só nós, não, a grande mídia e a elite brasileira diz que o povo brasileiro não sabe votar. Mas não sabe votar porque não tem experiência e vivem comparando a gente com os Estados Unidos, que tem 400 anos de história democrática, ou com a Europa, que tem 1000 anos de organização, de luta, enfim. Querem nos comparar com países que têm milhares e milhares de anos de experiência. O Brasil é uma democracia extremamente jovem e participação como a sua, ela traz muito essa esperança e a expectativa da participação do cidadão comum que, de repente, desperta para a necessidade de que ele pode fazer melhor, de que ele pode fazer a diferença. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para as pessoas dessa participação, da importância dessa participação nas entidades de classe ou nas organizações populares, elas estarem participando. Bem, primeiro um comentário em relação à questão política, né, partidária. Existe uma criminalização muito grande da participação política. E eu já ouvi você falando isso, inclusive, em algumas lives, e concordo plenamente. Quando a gente criminaliza a política, a gente distancia a população da política.
É uma estratégia que existe, inclusive, né, para afastar a população da política. E a gente não pode ver a política dessa forma. A política, inclusive, o termo política, ele surge, né, de participação da sociedade na polis, né, na polis grega, que é participar das decisões da sua cidade, da sua comunidade, do seu gueto, daquilo que você está envolvido, né? Isso é política. Então, aqui na experiência local do IFMS, sempre fiz política nesses termos, com interesse de participar. Então, eu deixo o recado que eu poderia deixar, é justamente para a gente participar, aqueles que estão ouvindo, que foram ouvir posteriormente no YouTube, participe do seu conselho de bairro, da sua comunidade, da prefeitura. Recentemente, em Três Lagoas, eu compartilhei o plano, as diretrizes orçamentárias, eles estavam fazendo aquela audiência pública para definir o orçamento da cidade. Isso é fundamental, é isso que é a democracia plena, né? Porque, como você mesmo disse, a nossa democracia ainda está muito prematura, muito representativa, a população muito distante das decisões. E muito por isso que criminaliza, né, os processos de decisão, de participação. E eu vejo, pelo contrário, que tem que se envolver, tá? Seja no seu prédio, ajudando o síndico que está hoje, ou se candidatando futuramente. Porque muitas vezes a gente não quer ficar por muito tempo nesses casos, a gente quer ficar um tempo contribuir, passa o bastão para outro colega que tem o mesmo interesse, perfil, e vai seguir em frente. E justamente isso, participe aos técnicos administrativos, por exemplo. E no IFMS existe essa possibilidade de maior participação na gestão. Se dediquem, participem de secretarias, de conselhos, de comitês, enfim, se envolvam com a instituição e pode ser levado isso para o âmbito geral. Participem das decisões do seu sindicato, das suas comunidades, porque esse envolvimento é fazer política e é a realidade que a gente está envolvido, né? Conseguir levar algumas coisas que eu acredito positivo para a instituição, para a comunidade que eu estou envolvido, no dia a dia, na instituição que eu represento e estou aproveitar as oportunidades, a democracia que a gente vive muito, no caso das escolas, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, LDB, ela promove a democracia escolar, ou seja, a participação nas atuações de decisão. Tem na comunidade também a democracia, ela permite a nossa participação. Então, é importante que se filie a um partido, se atuar politicamente, vá atrás de um partido que tem espaço, que você tem afinidade com as pautas, com a ideologia do partido. Coloque seu nome, faça articulação com a sua comunidade, com a sua família, no seu sindicato, se tem interesse de levar suas pautas adiante, faça a sua articulação e ponha o seu nome. Acho que esse é o recado. De fato, grande ânimo em promover essas questões que o Mariano traz para a gente, que é a participação política, né? Isso é participação política. Desenvolver com o nosso mundo ao nosso redor. Obrigado, Walter. Quero te agradecer imensamente, mesmo de coração, essa sua participação, esse debate da participação na vida política. Eu faço política, comecei a política na militância católica nos anos 70, nas SEBs, e a igreja me trouxe, depois a necessidade me levou para os sindicatos, depois os sindicatos me levaram para o Partido dos Trabalhadores. Enfim, eu faço política desde a juventude. E acho não, é extremamente importante, porque tudo que eu tenho, a educação, a cidadania, me foi dado pela política. Quero te agradecer àqueles que nos acompanharam, lembrar que essa entrevista vai ficar gravada no IGTV e vai também para o nosso canal do YouTube. Os interessados na pesquisa vão lá, vão ter na íntegra para estar fazendo seus estudos. Mas hoje quero deixar o convite aqui, você que está nos acompanhando, não perca, 19 horas Mato Grosso do Sul, 20 horas Brasília, Semana Intensiva de Táticas Eleitorais pelo YouTube, certo? Um abraço, meu irmão, obrigado
Até a próxima oportunidade. Um abraço, Mariano. Boa semana. Eu te acompanho à noite durante essa semana. Um abraço. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.